Olá, pessoal. Esse é o curso Introdução à Revitalização Linguística. Essa é a aula 6 e o tema de hoje é o planejamento do corpus, parte 2. Eu sou Flávia de Castro Alves, da Universidade de Brasília, e escolhi para apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, que é intitulado Trabalho de Campo Colaborativo, Documentação e Descrição do Canela, com foco nos direitos à língua materna. Então, com isso, eu quero explorar ah, tanto a parte, né, que diz respeito ao trabalho de campo colaborativo, mas também a descrição, ou seja, da linguística descritiva, né, de que maneira isso pode contribuir para os projetos de documentação e revitalização. Essa é a minha equipe na UNB, o André Nicolin, que é doutor e é pesquisador associado hoje do Programa de Pós-Graduação em Linguística, Diogo, que é mestre pela Linguística na UNB, Murilo, que é estudante de doutorado, e a Vitória, que é aluna de graduação com bolsa de iniciação científica do CNPq. O meu projeto tem como objetivo, né, realizar atividades, e essas atividades eu vou chamar de subprojetos. Então, essas atividades são atividades de colaboração com os povos Canela do Maranhão. Então, na elaboração de cada um dos subprojetos, a ênfase é dada aos métodos práticos, né, de atender a essas duas demandas, e com isso garantir uma participação mais equilibrada de cada uma das envolvidas no trabalho de campo em linguística. Essa é uma foto dos Canela, da época da festa que eu vou mencionar para vocês, que é a Icreré. Os povos Canela são dois, né, os que vivem na área indígena Porquinhos, que é da onde é essa foto, e os que vivem na área indígena Canela. Começando aqui, o trabalho da Raquel Yamada, que é um artigo publicado em 2007, a autora considera que linguistas que trabalham documentando e descrevendo línguas minoritárias e ameaçadas compartilham com os membros da comunidade de fala a dedicação à língua estudada. Então, de um lado, para a academia, a linguística, a língua fornece uma janela para a cognição e para a capacidade da mente humana, e, para o ponto de vista dos membros da comunidade de fala, a língua representa o patrimônio cultural e um senso de identidade. Embora os objetivos finais, né, do projeto sejam diferentes, esses projetos têm interesse na documentação, descrição e preservação das línguas menos faladas. Então, como uma forma de perpetuar a diversidade linguística e cultural do mundo e também manter um vínculo com o patrimônio cultural. Aqui eu trago um dado biográfico meu, que é, na verdade, que é um incômodo que me acompanha desde a época do doutorado. Eu já sentia a pressão por parte da universidade em subjugar esse trabalho, digamos, mais aplicado, né, que é baseado na comunidade de fala, em favor do trabalho acadêmico. E a autora, Raquel Yamada, nesse texto de 2007, ela fala justamente sobre isso, né? Do senso comum, que sugere que o tempo gasto nas reuniões com a comunidade diminuiria a produtividade acadêmica, e que o trabalho focado na preservação da língua deveria ser adiado, pelo menos até a gente conseguir um emprego permanente. A questão não funciona, né? Não é o fato de você conseguir um emprego permanente que vai desaparecer essa pressão. Mas tem também outros motivos, né, pelo qual essa ideia do emprego permanente não funciona. Então, primeiro, e eu acho que aqui, mas na minha história, pelo menos o mais importante, foi que eu conheci os Canela em 94, mas 95 foi o meu primeiro trabalho de campo. E desde essa época, desde 95, que os Canela não estão totalmente dispostos, né, inteiramente dispostos a serem objeto de investigação acadêmica. Eu particularmente concordo com ele, porque
qual é o tipo de benefício imediato que eles têm? Pouquíssimos. E, por último, essa sensação de que o trabalho que eu poderia fazer em colaboração com a comunidade de fala sempre vai ser muito melhor do que um trabalho que eu faria sozinha. Então, do ponto de vista do trabalho de campo colaborativo, a ideia do Projeto Canela, que eu quero trazer aqui para vocês, os subprojetos, né? Eles são motivados por esse desejo de satisfazer as necessidades de ambas as comunidades. São subprojetos construídos de forma colaborativa, mutuamente benéfica. A minha fala a seguir vai estar dividida em duas partes. Uma primeira parte que eu vou apresentar algumas recomendações mais gerais, né, para as pesquisadoras de campo que estão interessadas em empregar essa metodologia de trabalho de campo colaborativa. E, a seguir, eu vou apresentar os subprojetos do Projeto Canela em relação à metodologia, portanto. Ao segundo Yamada 2007, o trabalho de campo em linguística, como em outras disciplinas, é realizado a serviço da comunidade acadêmica e das linguistas individualmente. Embora esse tipo de modelo, né, baseado só na comunidade acadêmica, ainda esteja muito vigente entre nós, a gente vem percebendo que há uma crescente pressão, aí sim, por parte dessas comunidades de fala politicamente conscientes, no sentido de evitar essas pesquisadoras, né? Essas pesquisadoras que ignoram totalmente as demandas da comunidade. E, igualmente importante, a gente tem encontrado na literatura também pesquisadoras que têm proposto referenciais metodológicos colaborativos, justamente para atender essas demandas, né? Então, os projetos que eu vou descrever foram baseados na aplicação prática, chamado de modelo de empoderamento, que é de capacitação, de trabalho de campo. Cameron, entre outros, descrevem que a pesquisa feita deve ser sobre, para e com as comunidades de pesquisa. Então, com base nesse modelo de empoderamento, presume-se que a linguista, que pode ou não ser membro da comunidade de fala, trabalha em cooperação com uma ou mais membros da comunidade de fala. A situação prototípica, normalmente essa pesquisadora é alguém que trabalha com membros de uma comunidade que não é da língua-alvo com algum interesse em linguística. Então, esse trabalho assume uma comunidade de fala, de falantes de uma língua minoritária ou ameaçada de extinção, que inclui membros que estão interessados em documentar, preservar e revitalizar a língua-alvo. Mas esses membros, né, apesar do seu interesse e disposição, podem não ter tido as ferramentas, treinamento e acesso a materiais necessários. Os termos utilizados nessa literatura incluem LA, que seria linguistas da academia, e esse LCF, que significa linguistas da comunidade de fala. Os LCFs seriam ativos em todos os aspectos do esforço de pesquisa colaborativa, e isso inclui não só o planejamento das atividades, mas a coleta de dados, o processamento e também a análise. O interessante aqui é que essa metodologia de base colaborativa, ela tem ênfase em 4 R's. Então, o respeito, a responsabilidade, relacionamentos e reciprocidade. Aí sim, sobre os projetos, os subprojetos do Projeto Canela e suas contribuições a ambas comunidades de fala e linguística. O principal objetivo na criação desses subprojetos foi identificar e realizar colaborativamente projetos de interesse mútuo. Um objetivo adicional é envolver membros da comunidade de fala em todos os aspectos de identificação, desenvolvimento e implementação dos projetos, para que a responsabilidade primária dos resultados dos projetos não seja apenas da linguista.
Os temas abordados representam o primeiro passo no sentido de identificar e executar subprojetos. Aqui, os indivíduos canela envolvidos na documentação têm uma necessidade de registrar não apenas dados linguísticos, isso a gente já vai ver, né, como os elicitados por mim, mas as práticas culturais que também podem ser colocadas em perigo. Os materiais documentativos devem ser ricos em conteúdo não só linguístico, mas também cultural. E aí sim, chegamos na tabelinha aqui, que eu vou explicar para vocês. Aqui é cada um dos subprojetos, e aqui os benefícios que cada um dos subprojetos vai trazer para cada uma das comunidades de fala. Aqui o subprojeto Icreré literalmente, né, Icré é casa, e Uré é o diminutivo, é a casinha, que se refere ao lugar, né? O Icreré é um ritual de iniciação de meninos da festa do Pepiê, que são os guerreiros, e onde os meninos ficam presos nessa casinha por cerca de 6 meses. Acontece que, recentemente, os canela da aldeia Porquinhos começaram a fazer esse mesmo ritual, mas com as meninas. Então, nesse sentido, a ideia aqui foi que essa festa fosse documentada através de fotos e gravações digitais, tanto em áudio e vídeo, de todo o processo, né? Então, das cantigas, das narrativas envolvidas no ritual, dos relatos e depoimentos associados a esse ritual de passagem. Então, a transcrição, a tradução dos textos e também das cantigas foi feita lá com as colaboradoras de pesquisa e, enfim, são várias pessoas envolvidas da comunidade de fala nesse processo de transcrição, tradução, mas principalmente a figura do professor Benedito Rakti Canela, que, sem dúvida, é o que mais tem trabalhado sistematicamente nisso. É aqui do ponto de vista dos benefícios. Aqui, benefícios da comunidade de fala. Seria a documentação, dados espontâneos, né, com rico conteúdo etnográfico. Um outro subprojeto, que é o de análise colaborativa, o que tem sido feito, assim, do ponto de vista da linguística, há uma série de questões que são relevantes tipologicamente, digamos, né? E que conduziriam, por exemplo, um projeto de linguística. No entanto, tem uma demanda, principalmente dos professores canela, do ponto de vista do ensino, né? Que eles estão envolvidos no ensino formal, então eles querem ser capazes de discutir metalinguisticamente aspectos da gramática da língua. Então, nesse sentido, a gente foi levantando alguns temas de interesse comum, por exemplo, na descrição linguística, né, os subtipos de categorias sintáticas. Então, do ponto de vista da comunidade de fala, o benefício seria a compreensão de formas a serem formalmente ensinadas, né, e, do ponto de vista da comunidade acadêmica, a gente teria aí questões de interesse acadêmico e tipológico. E é a análise colaborativa que vai ser a base, né, a partir da qual o outro subprojeto aqui, que é a construção de uma gramática pedagógica e de um dicionário, também está sendo desenvolvido. Do ponto de vista do trabalho descritivo, a gente tem 3 etapas, né? Então, uma que é a coleta de dados em trabalho linguístico de campo, a análise dos dados e a posterior criação de base de dados. Essa linha metodológica que dá prioridade a generalizações mais concretas, combina melhor, né, com o objetivo dessas iniciativas de revitalização, no sentido de que é a linguística descritiva que é mais facilmente revertida para benefícios da comunidade falante. Mas, enfim, a análise colaborativa que usa a metodologia da linguística descritiva é o que vai alimentar, né, a construção aqui pedagógica da gramática pedagógica e do dicionário. Então, esses aqui servem, do ponto de vista, né, da comunidade acadêmica, como uma compreensão da língua, em uso para linguistas novatos, então não só o material pedagógico
para as escolas na aldeia, né, para falantes do Canela, mas também para outros linguistas, por exemplo, aqui na universidade, né, que podem ter acesso à descrição do Canela, né, de uma maneira mais didática. E do ponto de vista da comunidade de fala, é a elaboração dos materiais pedagógicos. E aqui, por último, a digitalização e distribuição de gravações anteriores. Aqui, a digitalização e distribuição diz respeito ao material que está depositado num sítio no município de Carolina, Maranhão, e onde está armazenado várias gravações de várias épocas. Então, a ideia é que eu possa trabalhar em conjunto com linguistas da comunidade de fala, né, nesse trabalho de identificação, de catalogação, e aí sim, de distribuição dessas gravações para a comunidade de fala. Então, isso é o que está sendo chamado aqui de repatriamento de histórias e cantigas gravadas anteriormente. Então, isso é de interesse gigantesco por parte dos Canela. E do ponto de vista da comunidade acadêmica, então, esse tipo de material apresenta dados para análise de mudança linguística. Como considerações finais, projetos como este que eu acabei de apresentar configuram-se como exemplos práticos de projetos mutuamente benéficos, baseados na cooperação, que visam diminuir o abismo entre pesquisadora e pesquisada. Então, nesse sentido, o projeto Canela, ao adotar tal abordagem, tem como meta trabalhar na direção de uma metodologia menos centrada na linguista. Adicionalmente, tenta trazer benefícios concretos para os povos Canela, incluindo aí um corpus de língua mais rico e maior distribuição do trabalho, e outros benefícios menos concretos, que seria o aumento da confiança e do apoio dos membros da comunidade de fala. Era isso. Aqui vocês encontram as referências bibliográficas e esse foi o principal texto no qual eu me baseei para a elaboração do projeto e para a elaboração dessa apresentação também. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.